Olá pessoal, vamos prosseguindo com as nossas aulas de História, continuando com o assunto da aula passada, que foi Primeira Guerra Mundial. Nós ainda estamos na introdução desse assunto e vimos na semana passada as principais causas que geraram a Primeira Guerra Mundial. E nós vimos que o imperialismo foi a causa principal, essa disputa dos países industrializados por dominar territórios na África e na Ásia. Depois vimos também o rompimento do equilíbrio europeu, quando Alemanha e Itália também passam a se tornar grandes potências e também querem disputar esses territórios na África e na Ásia. Os nacionalismos, esse sentimento de um patriotismo exagerado, onde os países, os cidadãos amam o seu próprio país, mas consideram o outro país como inimigo. A corrida armamentista, que no meio desse clima de rivalidade entre os países, os líderes de cada nação começam a investir pesadamente em armamentos, tanto preparando o exército, como comprando armas. Esse período também é chamado de paz armada, onde o conflito ainda não se iniciou, mas os países já estavam se preparando para uma possível guerra que eles acreditavam que seria inevitável. E por último, a política de alianças, que já também dentro desse clima de rivalidades, os países começam a formar blocos, também se preparando para um possível conflito. E nós temos dois blocos formados dentro da Europa nesse período. A Tríplice Aliança, formada por Alemanha, Áustria-Hungria e Itália, e a Tríplice Entente, formada por Inglaterra, França e Rússia. Então isso foi uma recapitulação daquilo que nós vimos na aula passada. As causas que geraram a Primeira Guerra Mundial: imperialismo, rompimento do equilíbrio europeu, o nacionalismo, corrida armamentista e as políticas de alianças, a formação desses blocos. De todas essas causas, existe uma que também se destaca, que é considerada a causa imediata para o início da Primeira Guerra Mundial. A causa principal, nós sabemos que foi o imperialismo. Mas qual foi a causa que fez que de fato o conflito se desencadeasse? Foi o incidente de Sarajevo. O que foi isso? O que foi o incidente de Sarajevo? O herdeiro do trono austro-húngaro, Francisco Ferdinando, ele foi assassinado em 28 de junho de 1917, em Sarajevo, a capital da Bósnia. Então, Francisco Ferdinando, herdeiro do trono da Áustria-Hungria, foi à Bósnia, na cidade de Sarajevo, e lá ele foi assassinado. E o governo austro-húngaro iniciou uma investigação e concluiu nessa investigação que a Sérvia estava envolvida nesse assassinato. Por quê? O Francisco Ferdinando, ele tinha um projeto de que quando assumisse o governo da Áustria-Hungria, ele anexasse povos eslavos a esse império. E isso não agradava a Sérvia, que queria criar um grande país unindo todos os povos eslavos. Então, o interesse do Francisco Ferdinando era contrário ao interesse da Sérvia. E por isso, o governo da Áustria-Hungria concluiu que a Sérvia estava envolvida no assassinato do herdeiro ao trono da Áustria-Hungria. Então, o que acontece? Por conta dessa conclusão de que a Sérvia estava envolvida no assassinato, em 28 de julho, um mês após o assassinato, a Áustria-Hungria declara guerra à Sérvia. Então esse foi o primeiro movimento da Primeira Guerra Mundial. Após a conclusão de que a Sérvia estava envolvida no assassinato do herdeiro ao trono austro-húngaro, a Áustria-Hungria declara guerra à Sérvia no dia 28 de julho de 1914. E com a declaração de guerra da Áustria-Hungria à Sérvia, a política de alianças fez com que vários países fossem entrando no conflito, a ponto do conflito tomar proporções mundiais. Então, a política de alianças
desencadeou a entrada de outros países nesse conflito, que a princípio era um conflito entre Áustria-Hungria e Sérvia. Então, o que acontece? Áustria-Hungria de um lado, Sérvia de outro. E aí a política de alianças faz com que outros países vão se envolvendo no conflito. E o primeiro movimento que nós temos é a Rússia se posicionando ao lado da Sérvia no conflito. Então, de um lado tínhamos a Áustria-Hungria, do outro lado a Sérvia, e a Rússia vem aqui e se posiciona ao lado da Sérvia. A Alemanha, que tinha aliança com a Áustria-Hungria desde lá da Tríplice Aliança, também se posiciona na guerra, ao lado da Áustria-Hungria. E no dia 1º de agosto, a Alemanha declara guerra à Rússia. E também declara guerra à França, que tinha aliança com a Rússia. Então, nesses primeiros movimentos, temos Áustria-Hungria e Alemanha de um lado, Sérvia, Rússia e França do outro lado. O Império Otomano também se envolve no conflito e entra do lado da Áustria-Hungria e da Alemanha. Por quê? Porque o Império Otomano tinha algumas disputas territoriais com a Rússia. Então, entra desse lado do conflito. A Inglaterra declara guerra à Alemanha diante da violação da neutralidade belga. A Bélgica não se envolve no conflito. Mas para invadir a França, a Alemanha atravessa a fronteira e passa pelo território da Bélgica. Então, com a ideia de defender a Bélgica, a Inglaterra também entra no conflito e declara guerra contra a Alemanha. O Japão também entra no conflito, ao lado de Sérvia, Rússia, França e Inglaterra, contra a Alemanha, Áustria-Hungria e Império Otomano. Por que o Japão entra no conflito? Porque tinha interesse nas bases militares que a Alemanha possuía na China. E, por último, a Itália, que num primeiro momento estava neutra no conflito, um ano depois, 1915, entra. Só que a Itália faz algo interessante. A Itália fazia parte da Tríplice Aliança, né? A aliança lá com a Alemanha e a Áustria-Hungria. Mas a Itália entra do outro lado do conflito. Entra do lado da Tríplice Entente. Por quê? Com promessas de receber vantagens territoriais. Então a grande verdade é que esses países envolvidos no conflito estavam interessados em territórios. E nesses primeiros movimentos da Primeira Guerra Mundial, nós temos de um lado Sérvia, Alemanha, ou melhor, Áustria-Hungria, Alemanha e Império Otomano. E do outro lado nós vamos ter a Sérvia, Rússia, França, Inglaterra, Japão e Itália, que entra ao lado da Tríplice Entente e não ao lado da Tríplice Aliança. Então, esses foram os primeiros movimentos da Primeira Guerra Mundial, onde a causa imediata, o ponto que desencadeou o início do conflito foi o incidente de Sarajevo, onde o Francisco Ferdinando, herdeiro ao trono austro-húngaro, é assassinado na cidade de Sarajevo, capital da Bósnia, e a Áustria-Hungria declara guerra à Sérvia. E, após essa declaração de guerra, a política de alianças fez com que outros países fossem se envolvendo no conflito até o conflito tomar proporções mundiais. Na próxima aula, nós vamos continuar ainda nesse assunto, Primeira Guerra Mundial, falando sobre as duas fases da guerra, a guerra de movimentos, a guerra de trincheiras, e depois falando de como a guerra caminhou para o seu final. Então leiam a apostila, prestem bastante atenção, vejam o vídeo, repitam o vídeo caso seja necessário e depois colocarei para vocês na plataforma aí alguns exercícios sobre essa segunda aula. Né, que você tenha sucesso aí nos estudos, né, e boa sorte para todos.